da providência divina, sobre o governo do Cristo, construtor do nosso planeta, referenciado nos trabalhos de Emmanuel no Caminho da Luz, Revolução dos Mundos, na obra da Deleuze no seu todo. O projeto é promover recursos de aprimoramento e redenção. É de estabelecer o reino de Deus na Terra. Por enquanto, o reino de Deus nosso está numa proposta de conquista, mas é necessário trabalhar esse reino no exemplo, no sentir, pensar, falar, atitude, na palavra e na ação. É desafiador, mas é possível. Então, aqueles dias fossem abreviados, então mostrando, devido à misericórdia divina e de muitos irmãos que trouxeram para nós aqui, os recursos do amparo e da sustentação, nós estamos aqui alimentando da fonte da doutrina espírita, que joga luz profunda sobre as equações do Evangelho, para que nós possamos alimentar desse pão e dessa água viva. Mais um ponto. Então, se alguém vos disser, eis que o Cristo está aqui ou ali, não lhe deis crédito. Na realidade, hoje, o avalanche de recursos, de escritos e de falas e de movimento de culto exterior nas fileiras da religião externa, nós estamos falando aqui do culto religioso externo, naquele que projeta e que cultiva a vida eterna, ou que trabalha a vida eterna nos ganhos fáceis e nos gozos sem fim da vida material. Então, nós estamos mostrando para nós de que muitos, nas filosofias diversas, desintonizados com os reais valores de aprimoramento pessoal. Só a iluminação pessoal é que vai promover a nossa libertação. Nos tempos de internet, de mídia, né? Esses movimentos estão muito intensos. Então é muito comum, com boas intenções, movidos até por ideais, você empolgar e sair por aí divulgando o que outros fazem. A gente entende que todos estão dando os seus contributos, todos estão cumprindo as suas missões na obra. Mas por que tanto movimento ufanista em torno do que os outros fazem? O Paulo está trabalhando o Evangelho de dentro. Aliás, tem uma bela mensagem, me recordo agora, do Canuto de Abreu. Canuto de Abreu. Ele tem um trabalho chamado Evangelho, né? Evangelho por fora. Olha que beleza, muito bom. E Wagner da Paixão, psicografou um texto dele. Sim. No mundo espiritual, ele falando que agora ele estava trabalhando com o Evangelho de dentro. De dentro, olha que beleza. Então é uma reflexão importante, porque no Instituto Allan Kardec, nós estamos sendo convidados para estudar a nossa realidade. Isso aí, Paulinho. Então, essas observações do Evangelho por dentro, e do movimento religioso externo, e da grande avalanche de filosofias vãs, que o próprio Paulo de Tarso, apóstolo, ensinava para nós, e nós temos que trabalhar a sã filosofia que está no Evangelho. Todo o conteúdo que da casa de Kardec, o pensamento não é nosso. O pensamento é dos espíritos de verdade.
impessoalizado, sopra aqui o nosso Bento. Mostra que o pensamento é dos espíritos superiores. Os que ditaram os textos da codificação, está na questão 111 do Livro dos Espíritos. Os espíritos de verdade superiores são aqueles que têm ciência, a bondade, não é? Olha bem, tem a ciência e a bondade e a sabedoria equalizados. Então nós não temos competência de falar de nós mesmos. Podemos aqui, junto com o grupo, como nós estamos fazendo agora, não é isso, Denise? Buscando informações, recursos, ideias, para aprofundar na essência do Evangelho. Na essência do Evangelho. Então, mostrando, então, se alguém vos disser, eis que o Cristo está aqui ou ali, não lhe deis crédito. O próprio, a carta de Pedro, primeira carta de Pedro, né? Auscultai, verificais se os Espíritos são de Deus. É isso mesmo? Primeira carta de Pedro. Então nós temos que verificar à luz das equações. Todos os processos de facilidade exterior, ou de excessos, ou de privilégios, está numa ação não educadora. Todo processo é educador. Porque na 685, Kardec bate na tecla. Olha bem como é a ciência da educação. Ele mostrando o seguinte, o processo da educação é aquela que incute novos propósitos, que gera novos caracteres, incute hábitos. Então, só no processo da realização de hábitos positivos é que nós vamos sair dessa tribulação. No 24 ali, 24, né? Porque surgirão falsos cristos e falsos profetas e farão tão grandes sinais, prodígios, que, se possível fora, enganariam até os escolhidos. A observação de Marcos, está no registro de 13:33, é isso mesmo? Ele convoca-nos ao verbo olhar, em primeiro momento. Segundo verbo, vigiar. Terceiro verbo, orar. Então é necessário que a nossa concupiscência é um elemento atribulante na nossa estrutura mental. A nossa concupiscência. Evidentemente, os elementos externos operam com base na ressonância interna. Se Kardec trabalha essa ciência do processo da influenciação na 467, não é isso? É possível ficar livre das influências negativas dos espíritos? Pode perfeitamente. Pode, esses falsos cristos, eu posso ficar livre deles? Posso. Eles são inteligentes, são astutos, mas não são sagazes, porque ele age da sagacidade com um propósito segundo a intenção. Então é possível? Sim. Os espíritos, esses falsos profetas, seja físicos, externos, espirituais, ou determinadas propostas que são jogadas na rede, não é? Nós podemos ficar livres dele, por quê? Porque os desejos os chamam. Olha o verbo chamar, vinculando ao desejo, ao sentir. Porque pelo sentir, pelo sentimento, é que nós somos envolvidos. O caso de Eva foi por esse motivo. Quem é a Eva? É o nosso coração. Quando essa Eva, cheia de excessos e de desejos, de intransigência, intolerância, ela é um ambiente adequado para o falso profeta. O falso profeta
nada, ou seja, movimenta, navega com muita facilidade. Então nós temos que trabalhar os nossos desejos. E o outro verbo, atrair. Os espíritos estão conosco, os falsos profetas estão conosco, ou aqueles mal intencionados estão conosco, porque os desejos chamam e os pensamentos atraem. O verbo é atrair por quê? Porque pensamento é força eletromagnética, é ímã. A maneira como eu desejo, eu vou pensar. À medida que penso, opera a fala. Conforme a fala, eu vou realizar. Então é necessário trabalhar muito nesse processo.